Hi guys! Vamos ver agora uma matéria nova, onde é muito utilizado o inglês, que é o Simple Present, e ele é utilizado em que sentidos? Nos seguintes sentidos: para rotina e verdade universal, para fatos, routine, facts, universal truth. Então, assim, a estrutura do Simple Present em relação ao uso de auxiliar, você precisa do auxiliar para fazer uma pergunta. Então, o do você pode usar para pergunta? Pode. Você pode usar a afirmativa? Também pode. E nós vamos ver os outros casos onde você pode. Você pode usar para dar ênfase. O don't ou do not, qual é a diferença entre um e outro? É que o don't, ele é utilizado para uma forma mais informal, informal. E o do not, more formal. Esta é a diferença, tá? O does você usa para pergunta. O doesn't para negativa. Posso usar o does para afirmativa? Pode. Pode sim. No sentido de ênfase. No quadro 2 você vai ver melhor os exemplos. E o does not você pode usar em que sentido? No sentido mais formal. Agora, vamos voltar para o verde, lá em cima. O do, se você fizer uma pergunta, você vai usar para estas pessoas. I, you, we, they. E você vai usar o he, she, it para a terceira pessoa de singular. Então, quando eu falar terceira pessoa de singular, já sabe que é he, she, it. Aí eu coloquei do lado direito third person of singular. The verb changes in the affirmative sentence. Aí eu coloquei um S. Então, muitas vezes, o aluno vê esse S e pensa que é plural. Não é. É uma forma que você tem que usar para você flexionar o verbo na terceira pessoa de singular. Aí eu coloquei um exemplo aí da água. Water freezes at 0 degrees Celsius. Então, a água congela a 0 graus Celsius. Se ela congela, no caso eu vou usar como it, então eu vou colocar um S. Aí dá um sentido de quê? De uma verdade absoluta, né? Dentro de uma escala de referência da física. Se eu colocar o sol nasce no leste, the sun rises in east, né? Então é uma verdade. Então, assim, tudo que você encarar como um fato, uma verdade absoluta, universal, você usa o S para a terceira pessoa do singular. Aí eu coloquei outro exemplo em relação a mim. I work on weekends. Coloquei um S aí. Se eu coloquei um S, significa o quê? Que eu trabalho nos fins de semana. É uma rotina minha. Pode ser sexta, pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser os 3 dias. Não disse quando, só falei que nos fins de semana. Posso colocar o at? Posso, é um inglês britânico. Posso colocar on? Posso, é um inglês americano. Então, cabem 2 preposições diferentes aí. Embaixo, como eu disse ainda há pouco, quando eu falo trabalho nos fins de semana, ponto. Eu não especifiquei o dia. Mas, se eu quiser, de repente, colocar algo mais, assim, com mais detalhes. Por exemplo, she works on Saturday mornings. Aqui eu juntei um período e coloquei um dia. Ela trabalha nas manhãs de sábado. Se eu colocar um período com dia, de semana, eu vou colocar S no período do dia. Se eu colocar só o S nos dias, então eu não disse se é manhã, tarde ou noite. Aos sábados, ponto. Ficou mais algo mais aleatório, uma situação mais aleatória. E se eu colocar o every, cuidado, every, você pode traduzir como todos os sábados, porém não tem S. Daniel reads a lot. Daniel lê muito. Daniel é ele. Pode ser meu irmão, meu pai, meu vizinho, não importa. Se falar de alguém que seja ele ou ela, pode ser o bebê, pode ser um animal. Meu gato come
muito, dorme muito, meu cachorro late muito. Então aí tá gerando uma rotina, né? Depende do contexto de cada um. Bem, então o quadro 1 já foi explicado. Vamos daqui a pouco para o quadro 2 que você vê outros exemplos, ok?